Esse vídeo de hoje é mais um capítulo do tema Aquilo que Deus te mostrou vai se cumprir? Na verdade, essa promessa de Deus, ela aborda aspectos diferentes. No vídeo anterior, a gente falou sobre obediência e na pessoa ser digna de representar o nome de Deus. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou colocar o link aqui na descrição. Eles não são continuação, são aspectos diferentes desse fator. Aquilo que Deus te mostrou vai se cumprir? Então, no vídeo anterior a gente falou sobre obediência, hoje a gente vai abordar algo diferente. Aquilo que a gente vai falar hoje é que algumas vezes é preciso que a gente haja em parceria com Deus para que aquilo que Ele nos mostrou, para que a promessa que Ele nos deu, venha a se cumprir. Muitas vezes, para que a promessa de Deus se cumpra, a gente não pode ficar esperando que as coisas aconteçam, que as coisas caiam do céu. A gente precisa agir em parceria com Deus, colaborando para que aquilo que Ele nos mostrou de maneira clara e objetiva venha a se cumprir. E você vai entender pelas circunstâncias ao seu redor. Quando essas circunstâncias elas estão muito opostas, ou a oposição está muito longe de que aquilo que Deus te mostrou se cumpra, isso vai apontar para que você venha em parceria com Deus, dar uma ajudadinha para que esse processo, para que essa promessa ela venha a se cumprir. Para isso a gente vai usar a vida de Rebeca e a sua gravidez. Deus deixou muito claro com ela, quando ela estava grávida, quem carregaria a bênção da primogenitura. Mas todas as circunstâncias ao redor estavam trabalhando para que isso não acontecesse. Então, em parceria com Deus, ela teve que dar uma ajudazinha para que a promessa de Deus se cumprisse. E através da experiência ou daquilo que ela viveu, a gente vai entender como e quando a gente deve agir para que essa promessa de Deus aconteça. Mas antes da gente continuar com o tema de hoje, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike e caso tenha uma dúvida, faça um comentário. A princípio, quando eu li a história de Rebeca, eu ficava me questionando como que é possível que Deus tenha escolhido para ser uma matriarca um papel tão importante, uma mulher trapaceira, uma mulher mentirosa. Será que Deus estava errado na sua escolha, na pessoa que Ele levantou para um papel tão importante? De maneira nenhuma, Deus não se engana. O que estava errado era a minha visão, a minha maneira de analisar e de interpretar o papel dessa mulher. Fato é que ela ludibriou o marido, Isaac, para que Jacó recebesse a bênção da primogenitura. Afinal, Deus tinha mostrado a ela que era Jacó que deveria receber essa bênção. Como então a gente explica essa aparente contradição entre ela mentir e ter a bênção, o chamado de Deus sobre a vida de Jacó? A história começa mais ou menos assim. Isaac estava idoso e já não podia mais ver. Ele chama seu filho Esaú, que era o seu primogênito e também o seu preferido, para que ele cozinhasse algo saboroso para ele, para que ele derramasse, para que ele transferisse a bênção sobre a vida de Esaú, a bênção da primogenitura. Rebeca, ouvindo essa cena, sabendo do que estava acontecendo, ela entendia que uma vez que a bênção fosse dada sobre a vida de Esaú, aquilo que Deus tinha mostrado para ela, que era do coração do pai, que Jacó carregasse essa bênção, uma vez que Esaú recebesse essa bênção, não haveria mais nada que pudesse ser feito. E o plano de Deus, mostrado ou revelado a ela, cairia por terra. Então, ela decide chamar o seu filho Jacó, instrui a ele o que ele deveria fazer, que ele deveria enganar o seu pai. Mas olha que dentro dessa situação, olha o nível de convicção dessa mulher, de que isso era o certo a fazer. Eu quero que você venha comigo para Gênesis 27. E se meu pai me apalpar, poderá entender que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e, em vez de bênção, atrairei sobre mim maldição. Afirmou-lhe sua mãe, que tal maldição recaia sobre mim, meu filho. Tão somente faz o que te peço, vai e traze os animais para mim. A convicção de Rebeca era tanta que ela fala que tal maldição, se isso vier a acontecer, recaia sobre mim. Ela estava convicta que aquilo que ela estava prestes a fazer, ou fazer o seu filho fazer, era o correto. Sendo assim, Rebeca dá as roupas de Esaú para que Jacó as vista, pega a pele do animal, coloca nas suas mãos e no seu pescoço, para que ficasse parecido com Esaú. Sendo assim, o que acontece é que Jacó recebe a bênção da primogenitura. Era isso que estava em jogo, foi isso que Deus mostrou para ela.
Porque essa bênção era tão importante porque através dessa bênção, isso estava mostrando a linhagem que chegaria até o nosso Messias. Diante desse fato, então, como a gente desculpar aquilo que Rebeca e Jacó fizeram? Bem, como eu sempre digo, para a gente entender uma história, seja um sonho, uma passagem bíblica, a gente precisa analisar todo um contexto onde ela está inserida. E para isso a gente vai lá no começo dessa história. Abraão então levanta um servo de confiança, para que ele vá buscar uma esposa para Isaac, seu filho. Mas ele não queria uma esposa da terra onde ele vivia. Então ele dá as instruções a esse servo. E esse servo, no caminho, conhecendo quem era Abraão, as instruções que ele tinha dado a ele, e mais do que isso, temente de que existia um Deus acima dele e acima de Abraão e que controlava toda a situação, toda a história, esse servo ele faz um acordo com Deus. Esse acordo está lá em Gênesis 24, versículo 12 ao 14. Então orou: Yahvé, desde meu senhor Abraão, sê-me hoje propício e mostra tua benevolência para com meu senhor Abraão. Eis que estou junto à fonte e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. A jovem a quem eu solicitar, inclina o teu cântaro para que eu beba, e que responder, bebe, e também a teus camelos darei a beber. Esta será que designaste para o teu servo Isaque, e assim entenderei que mostraste tua benevolência para com o meu senhor. Ficou claro aqui nesse texto, no versículo 14, que esse servo fez um trato com Deus, ou seja, foi Deus quem escolheu aquela que seria a esposa de Isaque. Essa matriarca não foi escolhida por esse servo, mas foi direcionada a ele por Deus. Ficou muito claro aqui que foi Deus quem designou e quem escolheu quem seria essa matriarca. Na continuação dessa história, Rebeca está grávida e a sua gravidez está conturbada. Rebeca, então, busca a Deus uma direção do que estava acontecendo dentro dela. Eu acredito que o espírito dela sentia que algo estava fora do controle ou algo fora do seu propósito. Então, em Gênesis 25, do 22 ao 24, ela faz uma oração a Deus e recebe uma direção. E aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Por que está me acontecendo isso? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Então revelou-lhe o Senhor: 2 nações estão representadas em teu ventre. Já desde as tuas entranhas, 2 povos buscam a separação e viverão como inimigos. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais novo servirá o mais moço. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. Ficou claro então aqui nessa passagem que Deus mostra a Rebeca que era o mais novo, que seria aquele que deteria a bênção, aquele que seria escolhido por Deus. Ou seja, o mais velho serviria o mais moço. O mais moço seria o mais importante. Usando como exemplo isso que está acontecendo aqui entre Rebeca, Isaac e os filhos, eu quero te ensinar um princípio. Quanto mais clara e objetiva for a voz de Deus, te mostrando ou te direcionando para uma situação, seja em sonho, seja em profecia, eu quero que você entenda que isso vai te causar oposição no mundo espiritual. E que vai precisar que você lute, que você trabalhe, para que isso que Deus te mostrou venha a se cumprir. Ou seja, essa clareza demonstra o nível de engajamento que você vai precisar para que essa promessa venha a se cumprir. Esse direcionamento vai exigir de você graça, disposição e esforço, ou seja, uma vontade consciente para que isso venha a se cumprir. Veja que grandes personagens bíblicos tiveram grande nível de oposição, mas também foram eles que viram e que vivenciaram as maiores vitórias, as maiores experiências com Deus. Então, se você não está disposto, por mais que Deus te mostre o seu caminho, o seu projeto na sua vida, se você não está disposto a se levantar e ter uma postura de lutador, de fazer funcionar aquilo que Deus te mostrou, é provavelmente que aquilo que Deus te mostrou não vai se cumprir. Muitas lutas querem dizer muitas vitórias, muitas experiências com Deus. Mas não se desanime com as lutas. Foque no ponto que Deus é contigo e que você vai viver e você vai poder experimentar grande mover de Deus. Esse tipo de chamado é para quem está disposto a lutar, a viver oposição. Ou seja, é uma forma constante, uma consciência constante de você trabalhar para que aquele propósito, aquilo que Deus te mostrou e que é tão importante e que foi te mostrado de maneira tão clara, venha se cumprir.
Bem, então o que nós vemos aqui é que a Rebeca foi escolhida por Deus, foi a ela que Deus revelou o seu propósito, o seu projeto. Agora pensa comigo, Rebeca e Isaac, eles viviam bem. E Deus mostrou a ela qual que era o plano, qual que era o projeto dele. Pensa comigo, você não acha que Rebeca dividiu essa voz de Deus, esse plano, com Isaac? Não é mais óbvio que ela tenha dividido com o marido, que é quem passaria a bênção da primogenitura, aquilo que Deus direcionou para ela? Eu tenho quase que absoluta certeza que ela dividiu aquilo que Deus mostrou a ela com o marido dela. É o plano de Deus que Jacó e não Esaú carreguem a bênção da primogenitura. Continue então analisando comigo. Quem passava a bênção da primogenitura era o homem, era uma linhagem patriarcal. O comum sempre foi que Deus mostrasse ou que direcionasse ao homem, porque afinal a bênção, a direção de Deus era geralmente dado para aquele que era mais forte. E o homem sempre foi esse desbravador por natureza dentro do propósito de Deus. Mas nesse caso, não foi a Isaac que Deus mostrou a revelação, mas a Rebeca. Só isso já deve nos deixar com uma pulga atrás da orelha. Isso por si só já demonstra o valor, a dignidade de Rebeca, que em vez de Deus dividir o seu coração com Isaac, foi com ela. Ela foi encontrada digna de ouvir e de carregar a promessa de Deus. Veja o valor dessa mulher. O coração de Deus é dividido com ela, a confiança para que essa parceria viesse a se cumprir, e tenho certeza que Deus sabia que seria necessária a parceria e astúcia dessa mulher. Por isso que Deus a levanta como matriarca, como mulher, para receber a promessa, a voz de Deus nessa situação. A Bíblia então nos mostra que Isaac tinha preferência por Esaú. E todo o contexto ficou claro que a intenção de Isaac era que a primogenitura, que a bênção fosse sobre Esaú. Mas não era esse o propósito de Deus dentro dessa situação. Por isso Deus compartilha com ela a sua visão, porque nas mãos de Rebeca e com a parceria de Rebeca, esse projeto de Deus ele estaria seguro. A atitude de Rebeca pode parecer sem propósito ou descabida, mas dentro desse contexto, dentro daquilo que Deus mostrou para ela, isso faz todo sentido. Essa atitude extrema de Rebeca fica clara ou fica explicada dentro daquilo ou da maneira no contexto que Isaac agiria, fora do propósito de Deus. Ela precisou agir de maneira extrema, em parceria com Deus, para que o plano de Deus se cumprisse. Em conclusão a essa situação, veja que Rebeca não é uma mentirosa ou uma trapaceira, mas uma mulher digna de carregar a promessa, a vontade de Deus, porque ela, em parceria com Deus, teve certeza que a vontade, que a palavra de Deus se cumprisse. Ela não decepcionaria o seu Criador e não traria maldição para dentro da sua casa. Pela coragem e pela fé de Rebeca, o nosso Messias, ou a linhagem do nosso Messias, pôde ser conservada conforme o projeto de Deus. Sem falar também que nesse contexto a primogenitura já tinha sido negada por Esaú em troco de um prato de lentilha. Você se lembra disso? Isso por si só já demonstra o fato dele ser indigno do plano, do projeto de Deus, porque a intenção, o valor dele não estava naquilo que era importante para o pai, mas no seu próprio instinto, nas suas necessidades básicas, e não no plano superior, no plano espiritual. O tema desse vídeo hoje é que quando Deus te mostrar o seu chamado, o seu propósito em sonho, e é muito comum que Deus use sonho para falar ou para te direcionar sobre o seu propósito, o seu chamado, que algumas vezes não só vai ser exigido de você obediência, cumprir a palavra de Deus. Isso é essencial para todos nós. Mas que algumas vezes vai ser preciso que você venha agir em parceria com Deus, para que esse propósito, para que essa direção que Deus te colocou, ela venha se cumprir. E quero destacar mais uma vez, que a clareza com que Deus fala contigo demonstra a urgência e a importância do seu propósito, do seu chamado, e também o nível de oposição que vai acontecer, o que você vai ter que lidar no decorrer da sua vida. Mas não desanime. Grandes lutas trazem memoráveis vitórias. Alguém com grande luta tem muita história para contar. E mais do que isso, é referência para aqueles que estão ao seu redor. Mas se você sonhou? Sonhou? E daí?